Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus. Então eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E eu convido também a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, e a toda espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e ao nosso mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize a dar início em mais um trabalho na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. A gente está estudando de forma sequenciada e hoje é a lição de número 30, que tem como título Para Vencer o Mal. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Para vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, ele escreveu isso aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 21. E continua assim. Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel de reprovação, de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento, quando se trata da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação do serviço, em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força sustentável de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Olha que interessante lição. Então, o título ele é bem claro. Para vencer o mal, como ele mesmo falou, não basta as meias bondades. A gente tem que fazer a bondade de coração, não é como ele falou aqui, né? Que a gente tem que vencer o mal, né? Mas vencer o mal com o bem. Jesus não nos ensinou que a gente tem que pagar o mal com o bem? Então é a mesma coisa, vença o mal fazendo o bem. Mas não é meia bondade, ela tem que ser por inteiro. E além do mais, de coração, né? É como ele falou aqui, né? Que a gente vai fazer a meia bondade. Não, a gente tem que perdoar, não é? Jesus também falou que a gente tem que perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Então, assim, a gente vai conseguir vencer o mal com o bem. Porque assim, se a gente pagar o mal com o bem, a gente que vai ficar bem,
Porque quando a gente se sente ofendido com alguma coisa que fizeram para nós, que a gente fica magoado, não é a pessoa que nos fez essa ofensa que vai sofrer, somos nós que vamos sofrer. Porque a gente fica com mágoa, fica rancoroso, a gente passa até mal. Então, a pessoa que te fez essa maldade, ela não está nem aí com a hora do Brasil, é você que está passando mal. Então, você tem que ter aquela fé firme, raciocinada, né? Porque na hora a gente sente aquele baque, né? Mas aí você tem que raciocinar, conversar com seu mentor, ou com seu anjo de guarda, ou com aquilo que você acredita que você tem, que nós sabemos que todos nós temos, né? E peça força para ele te ajudar, peça força a Deus, a Jesus, para que você consiga tirar aquele rancor. Porque é você quem vai passar mal, porque a pessoa que te ofendeu, ela não está nem aí, ela quer mais é que você se ferre mesmo, né? Mas você tem que entender e pôr uma coisa na sua cabeça, que a pessoa que age dessa forma, das duas, uma, ou ela está doente, ou ela não entendeu as leis divinas, que tem aqui uma lei que ela é, as leis divinas, elas são imutáveis, e essa lei, ela é perfeita, que tem a lei do retorno. Ela acaba sempre voltando para você, ou nesta vida ou na outra. Tudo que você faz para o outro, de bom ou de ruim, acaba sempre voltando para você. Uma hora ela volta. E às vezes é até imediato, não é? Então você tem que pôr isto na sua cabeça. Por isso que Jesus pediu para que você perdoasse. Porque você perdoando, você não fica com mágoa, com rancor no seu peito, que é isso que te maltrata, que é isso que transforma em doença. Você não vê que hoje nós temos tantas doenças sem diagnóstico? Por quê? Porque a gente não consegue administrar direito os nossos sentimentos. E aí acaba doendo, tem gente que chega até ao óbito. Mas aí vai no médico, faz exame, está tudo normal, mas a pessoa está ali quase morrendo e não se acha nada. E o que que é isso? É falta do quê? De administrar bem os nossos sentimentos. Porque nós viemos aqui nesse planeta Terra para nos melhorar, né? Para que a gente possa nos evoluir, mas evoluir em sentimento, em virtudes. Trocar o homem velho pelo homem novo, porque a gente precisa também progredir materialmente. Mas a gente, a doutrina espírita já deixou bem claro que as coisas materiais são a misericórdia de Deus que ele nos empresta para que a gente possa evoluir com mais qualidade, para nos auxiliar. Porque nós precisamos de uma casa para morar, nós precisamos de um telefone, nós precisamos de um carro, nós precisamos de roupa, nós precisamos de comida. Isso tudo é para nos auxiliar, porque a hora que ele nos chama de volta para casa, vai ficar tudo aí, até o nosso corpo fica aí. Agora, o que a gente conseguiu angariar de sentimentos nobres, que são as virtudes como a paciência, a mansuetude, a caridade, a bondade, o amor, esse sentimento é que vai evoluir. Então, a gente primeiro precisa entender que nós somos espíritos imortais. Nós estamos no corpo de carne para a gente poder evoluir, né? E a gente não evolui sozinho, como eu já cansei de falar, que a gente não evolui sozinho. Nós precisamos estar aqui nesse planeta Terra, onde a gente está em constantemente tribulações, para a gente ver se a gente realmente entendeu, né? Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Será que nós entendemos que nós precisamos passar por provação para ver se a gente aprendeu e evoluir com qualidade, tendo o amor como base, né? Porque o amor ele é a base de tudo. Com o amor a gente resolve todas as pendengas da nossa vida para que a gente possa voltar bem para casa, não é? Por isso que Deus ele nos dá o véu do esquecimento, que a gente não se lembra das vidas passadas, né? Para que a gente possa fazer como se fosse a primeira vez que a gente está encarnado, para que a gente possa fazer tudo da melhor forma possível, perdoar sempre os nossos irmãos semelhantes e saber que todos nós que estamos aqui no planeta Terra, nós somos todos aprendizes, né? Independente do nível intelectual, nós somos todos aprendizes em matéria de espiritualidade. Ninguém é catedrático espiritualmente.
né? Ninguém tem a universidade de espiritismo. Não, nós todos estamos caminhando para que a gente possa evoluir com qualidade e voltar para casa bem. Então a gente tem que entender que todos nós somos aprendizes e cada um tem uma forma de aprender. Uns aprendem devagar, outro aprende mais devagar ainda, outros aprendem mais rápido, outros não aprendem nem desenhando. Então, a gente precisa entender isso. Por isso que a lição, ela está bem clara aqui. Para a gente, né, vencer o mal, a gente tem que praticar o bem, não é? Paulo escreveu isso para os romanos, Jesus ele veio aqui em carne e osso explicar as leis divinas para que a gente entendesse, e ele pediu para que a gente ame o próximo como a nós mesmos, para fazer para os outros o que a gente quer que os outros façam para nós, pediu para que a gente perdoasse, né? Ele pediu até que se batesse na nossa face para a gente oferecer a outra, não é? Tudo isso para quê? Para que a gente entendesse, né? Que a pessoa que faz esses atos aí que a gente vê, ela está das duas uma, ou ela está doente ou ela não conhece as leis de Deus, porque tudo volta para a gente. Tudo que você faz de bom ou de ruim vai voltar para você, e em dobro. E às vezes você não tem estrutura para aguentar. Não é? É por isso que a gente deve perdoar e auxiliar sempre. E quando Jesus diz para perdoar, principalmente quando ele fala para a gente perdoar os inimigos, não é? Não é que você tem que, né, abraçar, beijar, levar para dentro da sua casa, não é isso. É só para você não retrucar do jeito que ele fez para você. Se ele te ofendeu, se ele te magoou, se ele até te agrediu fisicamente, não faça a mesma coisa. Faça uma prece para ele, não tenha mágoa nem raiva dele, não fica cultuando essa mágoa, porque aí você quem vai adoecer, como eu já expliquei, né? Você simplesmente perdoa e deixa ele viver a vida dele, não é? Não fique cultuando sentimentos ruins, porque aí é você quem vai adoecer. E essa lição ela veio bem a calhar, porque para a gente vencer o mal, a gente tem que praticar o bem e não cultivar sentimentos é, é, egoísticos, sentimento da raiva, do rancor, do ódio, porque a gente sabe que da mesma forma que a gente ama, a gente pode transformar esse amor em ódio. Mas hoje a gente já tem a doutrina espírita que nos esclarece que o ódio, ele é muito terrível e ele transforma em doenças. E hoje nós temos muitas doenças que não têm diagnóstico. E é por falta de equilíbrio. Então a gente precisa ter a fé raciocinada que de Jesus veio aqui nos ensinar para que a gente possa ter essa fé raciocinada. Eu entendi que todos nós somos imortais, né? Porque antigamente o povo falava assim para a gente: é melhor você ter medo dos vivos, porque o morto não faz mais nada. Mas hoje em dia, com o entendimento, o esclarecimento da doutrina espírita, você tem que respeitar tanto os mortos quanto os vivos. O vivo você está vendo, o morto você não está vendo. Então você tem que respeitar ambos. E sempre rezar e ter aquela fé raciocinada. Eu acredito porque eu entendi, não porque fulano falou, ciclano falou. Eu respeito todas as religiões, mas eu sigo aquela na qual eu me sinto bem e aquela que está me transformando numa pessoa melhor, para que eu possa vencer o mal com o bem. Então eu vou fazer o bem para mim poder vencer o mal. E eu não vou retrucar. Se a pessoa me ofendeu, me agrediu, ou em palavras ou até fisicamente, eu não vou retrucar. Eu simplesmente vou perdoar e vou, né, pedir para que Deus tome conta dela e que ela siga a sua vida em paz e me deixe eu também em paz. É isso que a lição aqui está falando, porque a gente precisa entender, né, que a gente precisa ser a luz do mundo. Jesus disse que nós podemos iluminar o nosso próprio caminho. Basta a gente estudar, entender os seus ensinamentos, porque tudo que a gente pede, que a gente quer, a gente vai ter, mas de acordo com o nosso merecimento. Então a gente precisa entender que todos nós somos irmãos em Cristo e todos nós estamos aqui para evoluir. Mas cada um vai evoluir de acordo com as suas obras. Na Bíblia não está assim? A fé, né? De acordo com as suas obras. Então é isso. De acordo com a nossa obra, a gente vai ter as coisas.
Não adianta eu pedir uma coisa para Deus, né? Ficar barganhando com Deus, né? Ah, Deus, me dá isso que eu te faço isso. Não, com Deus não existe barganha. A prece é a melhor conexão que a gente possa ter com Deus. Mas não é porque eu estou fazendo prece que eu vou decorar aquelas preces, né, longas. Né? Não, a prece tem que ser aquela prece sincera, porque Deus e Jesus ele vai ver a intenção, não o número de palavras e nem, né, a repetição de vezes que você vai fazer a prece. Não, ele vai ver a sua intenção, né? Se você está realmente de coração e se você merece. Se você merece, pode ter certeza que Deus ajuda todo mundo, né? E Deus, ele ama nós todos, ele ama igualmente nós todos, de todo o coração, e ele quer o bem de nós todos, né? Então, é por isso que ele pede para a gente, né? Para que a gente pague o mal com o bem, né? Não importa o que o outro fez para você, não deseje o mal para ele, nem retruque na mesma moeda. Dá sempre o bem para ele. É isso que eu entendi dessa lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, dos asilos, das escolas, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço para a minha listinha, e eu peço em especial para a Edi Batista, que está se recuperando da cirurgia. Peço também para a Elaí, né, a Elaí Dorigon Souza, que também está se recuperando de cirurgia também. E peço para o seu Valdir Silva, que vai fazer cirurgia essa semana. Peço também para Maria Aparecida Emerenciano, de Oliveira Emerenciano. Peço também para a Maria Lúcia do Nascimento. Peço também para a Rita de Cássia Batista, que também está esperando uma cirurgia também. Peço também para Plínio Alves da Silva, para Juraci Mendes de Oliveira,
para Maria Aparecida Leonildo Porto, para Vera Lúcia Leonildo, para Rodrigo Nascimento da Silva, para Sandra Aparecida Batista de Freitas e para Simone Porto, para Volney Barbosa de Paula e para todos da minha listinha, que Deus possa, né, e a espiritualidade, né, auxiliá-los para que eles fiquem firmes na fé e auxiliem no seu próprio tratamento, que assim seja, Senhor. Peço também para o caderninho dos desencarnados, para que a espiritualidade acolha todos que estão chegando de novo. E peço também para nossa amiga Florisa, que desencarnou essa semana, para que ela tenha um despertar tranquilo e sereno e que aceite essa nova situação para continuar a sua evolução agora no plano espiritual. Peço também para o caderninho do desencarnado que se encontra também na nossa casa e para todos que estão deixando a terra, né, e voltando para casa. Peço também para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, com pensamento elevado a Deus e a Jesus, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim então a gente termina mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E já deixamos o convite para que na próxima semana estejamos todos juntos para mais um plantão de oração. Então eu agradeço a todos, o meu muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Desejo a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.